secreto do Altíssimo, a sombra do Onipotente permanecerá. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, o meu lugar fortificado, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade e fidelidade será o teu escudo, e pequeno escudo redondo. Não terás medo do terror da noite, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará próximo de ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga chegará próximo da tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces com o teu pé contra uma pedra. Pisarás sobre o leão e a serpente, e calcarás aos pés o leão jovem e o dragão. Porquanto ele tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Eu o porei sobre um alto retiro, porque ele conheceu o meu nome. Mas ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Eu o saciarei com uma longura de dias, e farei com que ele contemple a minha salvação. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, a sombra do Onipotente permanecerá. Começa assim. A gente busca geralmente o que está do verso 3 em diante, né? Porque ele livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, 10.000 cairão ao teu lado. Não é verdade? Não é isso que a gente busca? Mas a gente precisa prestar atenção em como esse salmo começa. Para quem é isso? Para aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo. Pressupõe uma construção de vida com Deus. Não adianta. Eu posso ler esse salmo 1000 vezes por dia, e eu não vou ter socorro no Senhor se eu não construir uma vida com o Senhor, se eu não habitar com Ele, se o meu espírito não anda com Ele. O lugar, aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo. Onde é o lugar secreto do Altíssimo? Aonde Ele mora? Aonde tu mora com Ele? Na igreja? Na minha casa? Tem gente que diz que a minha igreja é minha casa. Tem gente que diz, eu sou a igreja. E tem gente que acha que na igreja vai encontrar isso. O lugar secreto do Altíssimo é o teu coração. É o lugar onde Deus precisa habitar contigo. É disso que o Cristiano estava falando no início.
Para quem que é a resposta de Deus, conforme Salmo 91, quando está em perigo, ou com medo, ou vai entrar numa batalha, ou já se encontra numa batalha? Para aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo. Isso é vida de oração, vida de devoção, isso é vida com Deus. Como que a gente não faz isso? É simples. A gente vive a nossa vida, a gente vai tomando decisões e fazendo um monte de coisas durante o dia, durante a semana, durante o mês, a todo tempo e toda hora. E o Espírito Santo não tem lugar nisso. A gente esquece Ele. Nós não habitamos com Ele, nós não moramos com Ele, Ele não está na nossa casa, Ele não está no meu coração. Eu só vou nele quando a coisa aperta. Eu pego Salmo 91 ou 23, né? E vamos, né? Salmo, porque né? O inimigo está furioso, o negócio está pegando. Não é isso que a gente faz? Gente, isso aqui é um incentivo. É Deus dizendo assim, ó, tenha uma vida comigo, que aí o negócio vai desenrolar como desenrola o resto desse salmo. Agora olha isso, ó. Isso é só o versículo 1. A sombra do Onipotente permanecerá. O que isso quer dizer? Vai ficar na sombra do Onipotente, a sombra do Shaddai, do Todo-Poderoso, a sombra do Onipotente, com crase, a sombra do Onipotente permanecerá, ou permanecerá na sombra do Onipotente Deus. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 23, Jesus diz: Jerusalém, quantas vezes eu quis te trazer para debaixo das minhas asas, e tu não quiseste. Permanecer na sombra do Altíssimo é não se afastar de Deus. Aquele que tem uma vida com Deus não se afasta de Deus. Não dá para sair para dar uma voltinha, não dá para fazer alguma coisa sem Ele, não dá para fazer nada sem Ele, não dá para respirar sem Ele, não dá para acordar sem Ele, não dá para comer sem Ele, não dá para comprar uma caixa de fósforo sem Ele. Eu não me separo dele. Veja, olha bem, a sombra do Altíssimo permanecerá. Não é que a sombra de Deus está sobre ti e para todo lugar, ou tudo que tu decidir fazer que der na telha, como a gente fala, né, dá na cabeça e a pessoa faz. Não está dizendo isso, que Deus vai atrás e vai abençoar e vai fazer tudo. Não, está dizendo que aquele que tem uma vida com Deus, fica pertinho de Deus, debaixo da sombra dele. É ali que eu quero ficar. Eu fico ali, eu quero ficar ali, eu permaneço ali, é minha decisão. É para esses, para quem vive dessa maneira, é a promessa do Salmo 91. Olha só, o que mais essa pessoa faz? Verso 2: direi do Senhor. Ou na outra tradução, talvez está o verbo no tempo mais correto, diz do Senhor. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, a sombra do Onipotente permanecerá. E diz do Senhor. O que ele diz do Senhor? Ele é o meu Deus, o meu refúgio, o meu lugar fortificado, e nele confiarei. 4 coisas. Meu Deus, meu refúgio, meu lugar fortificado, e nele confiarei. Aí sim, aí começa. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. O que é o laço do passarinheiro? É uma armadilha, não é? Que tipo de armadilha? O irmão lá que quer acabar com a minha vida, o irmão que quer me matar, quer me destruir, que
faz macumba contra mim, que... Não. A armadilha do pecado, que é onde tu pisa e não percebe, e quando tu vê, o laço te pegou pelo pé e tu não escapa mais. Isso acontece com falta de perdão, acontece com mentira, acontece, sabe? É muito fácil cair nisso. Uma mentira puxa a outra, uma falta de perdão gera outra falta de perdão, e aí a gente vai se afundando no pecado de um jeito que daqui a pouco tu não sai mais. O Cristiano falou do pastor Hernani. O pastor Hernani sempre fala: o pecado vai te levar tão longe como tu nunca imaginou ir, mais fundo do que tu imagina ele vai te levar. Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Sabe o que é peste perniciosa? A nossa palavra em português vem do grego. Nesses é morte. Per é algo que intensifica, que aumenta. Algo que intensifica, a gente poderia dizer isso como uma morte bem morrida, uma super morte. Ele te livrará daquilo que potencializa a morte, de uma morte terrível, peste perniciosa. Só lembrar de super, né? Super ruim, super péssimo, super coisa. Então, é disso que ele está falando. O que é a peste perniciosa para nós hoje? Naquele tempo, no tempo do salmista, eles tinham medo de muita coisa. Tinha medo de lepra, tinha medo de um monte de doença que matava. Hoje são poucas as doenças que matam, né? Tipo peste, que espalha, que pega todo mundo. Mas tem uma peste que se espalha pelo mundo e entra na nossa vida, e é de novo. Quando a gente lê esse texto, a gente percebe isso, ó. Olha só. Ele te livrará do laço do passarinheiro, vírgula, da peste perniciosa. De novo é o pecado. O pecado é uma peste que te mata. E mata bem. Mata a tua vida com Deus, mata a tua comunhão, mata tudo. Acaba contigo. Te afasta de Deus. Ele te livrará. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. Fica estranho na tradução, palavra por palavra, né? Te confiarás te sentirás seguro. Mas isso só acontece se tu ficar perto com Ele, aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo. Isso é comunhão com Deus. É vida com Deus. Habitar, para nós talvez não faz muito sentido, para eles na época é morar junto, é viver, praticamente viver a mesma vida. A sua verdade, fidelidade, no hebraico é uma palavra só. Será teu escudo ou a tua armadura e mais o teu pequeno escudo. A verdadeira fidelidade de Deus é o que vai te proteger. E aí olha só, não terás, verso 5, não terás medo do terror da noite, nem da flecha que voa de dia. O que é isso para nós hoje? Vocês já pararam para pensar? O que é o terror da noite para ti? Pesadelo? O inimigo que vem e tu não enxerga.
o que pode te causar mais terror? Lutar contra alguma coisa que tu não enxerga, não dá para ver. Esses são teus inimigos do mundo espiritual. A flecha que voa de dia, essa tu vê. Diz: não terás medo dessas coisas. E ele continua: nem da peste que anda na escuridão, nem das coisas encobertas que ninguém vê, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Essa palavra mortandade, no texto original, é ainda diferente. Acho que é vesher, ou do demônio que ataca ao meio-dia. Forte, né? Mil cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Presta atenção. Quem assiste noticiário hoje em dia? Vocês estão acompanhando as notícias? Não. Guerra no Irã, Israel. O tempo está fechando lá, né? Assusta. Mas olha o que o salmista diz. Lembra sempre o seguinte, ó: aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, a sombra do Onipotente permanecerá. Isso é para essas pessoas. Aquele que diz de Deus: o meu refúgio, o meu lugar fortificado, nele confiarei. É para você, é para quem vive isso. Olha, 10.000 cairão à tua direita, mas não chegará próximo de ti. Somente com os teus olhos contemplarás. Tu vai ver essas coisas, mas isso não vai te atingir. Você tem medo do final dos tempos? Das guerras e dos rumores de guerra? Cria ou desenvolva uma vida de comunhão com o Altíssimo, uma vida de comunhão com o Senhor, e nada disso vai chegar na tua casa, irmão. É isso que o Salmo 91 está dizendo. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, não vai te atingir. Não porque você leu o Salmo 91, mas porque você tem uma vida em comunhão com Deus. É isso que o salmista está dizendo. Nem o demônio que assola ao meio-dia, nem dos demônios tu precisa ter medo. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. O que é o ímpio? Ímpio, uma pessoa piedosa é uma pessoa que tem vida com Deus. Piedade é ter vida com Deus. Impiedade ou ímpio é alguém que não tem vida com Deus, não tem comunhão com Deus. Isso é o ímpio. Quando a gente vai na raiz da palavra, é isso. Você vai ver o resultado, vai ver o que vai acontecer para aqueles que não têm vida com Deus. Os teus olhos verão isso, mas isso não vai te atingir. Porque tu, no meio de dois asteriscos, o que quer dizer que essa palavra, na língua original, tem ênfase, ela tem destaque. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizestes a tua habitação. Percebe, ó? No Altíssimo fizestes a tua habitação. Tem ali o verbo fazer. É algo que a gente constrói, é algo que é construído, é algo que nós fazemos. O Espírito Santo não vai despencar do céu, cair em cima de ti e aí tu tem uma vida com Deus. Ele tem que ser buscado,
ele tem que ser... Nós precisamos desejá-lo, precisamos querê-lo. Para quê? Por que eu quero ter uma vida com o Espírito Santo? Para ter experiência com Deus, para chorar, para sentir emoção, Não é para isso. É para isso também. Mas o objetivo principal, gente, o objetivo principal é fazer as coisas certas. É isso que o Espírito Santo te capacita, fazer o que é direito. Viver uma vida com Deus é isso, é fazer o que é direito, o que é certo, tanto no mundo espiritual quanto no mundo material. No mundo espiritual é vida de oração, é perdão, é longanimidade, quer dizer, paciência, mansidão. Vocês lembram? A gente falou de mansidão. E no mundo material? Trabalha, paga imposto, obedeça às autoridades, faça o possível para viver bem com todo mundo. Se tu é um crente de verdade, todo mundo gosta de você, ou pelo menos todo mundo te aguenta. Paulo que fala isso, né? Paulo diz, olha, né, vocês vão viver dessa forma e vocês serão bem aceitos, serão queridos em todos os lugares, né? E era assim na igreja primitiva. Todo mundo olhava para dentro daquela igreja de Atos dos Apóstolos e dizia, vede como se amam. E a Bíblia diz que todos os respeitavam. Tinham respeito por aquelas pessoas. Fizeste, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Morar com o Altíssimo, ter comunhão com Ele. E aí continua, aí sim, nenhum mal te sucederá, nem praga chegará próximo à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, te livrar do laço do passarinheiro. Entenderam? Quando tu tem comunhão com Deus, Ele dá ordem aos anjos ao teu respeito, para eles andarem te cercando pela direita, pela esquerda, entendeu? Glória a Deus. Para tu não enfiar o pé na pedra, arrebentar o dedão, né? Como a gente faz às vezes, né? Se machucar, cair, sair do caminho. Qual é a chave para que os anjos andem em volta de mim? Para que o Senhor dê ordem aos seus anjos ao meu respeito? Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, aquele que em espírito vive com Deus, tem comunhão com Deus. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces com o teu pé contra uma pedra. Que promessa! E aí eu me pergunto, por que às vezes a gente decide se afastar de Deus, sair da sombra do Altíssimo? Como? Ah, não vou perdoar, né? Não, mas isso é uma mentirinha. É para o bem, é para ajudar a pessoa. Quando a gente faz essas coisas, irmãos, quando a gente se enche de ira, de raiva, a gente está saindo dessa sombra do Altíssimo, a gente está saindo da comunhão com Deus, e isso aqui não é mais para nós. Não vai ter anjo me segurando pela mão para que eu não tropece. Verso 13 diz mais: pisarás sobre o leão e a serpente, calcarás aos pés o jovem
o leão jovem e o dragão. Não tenha medo de nada. Nada para em pé na tua frente, se tu habita com o Altíssimo. Irmãos, esse salmo, ele é um incentivo para a gente ter vida com Deus. Tu vai largar de tudo isso aqui por um pecado? Para satisfazer o desejo da carne, do teu coração? Vale a pena? Fala para mim. É muita coisa que tem em jogo, não vale a pena. É muita coisa que a gente tem para perder. Ah, mas eu não preciso da igreja, eu não preciso oração. Como não? Olha o que tu está perdendo. Sabe, eu falei no começo, vida com Deus é na igreja, é em casa, é no trabalho, é na hora que eu estou descansando, é o tempo todo. Ele tem que fazer parte da minha vida. Andar conforme a vontade dele, fazer as coisas que ele ordenou fazer, tem que ser a minha vida, é isso. E aí eu estou debaixo dessa promessa. E aí termina com o Senhor usando a boca do profeta, dizendo assim: porquanto ele tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Eu o porei sobre um alto retiro. Eu o colocarei num lugar alto e seguro. Quando Jesus voltar, que o negócio, o bicho estiver pegando, na tribulação do final dos tempos, está aqui a promessa. Vai ter guerra, vai ter 10.000 caindo de um lado, 1.000 caindo do outro, o Senhor te colocará num lugar alto e seguro. Sabe por quê? O salmista diz: porque ele conheceu o meu nome. Qual é o nome de Deus? No Antigo Testamento eles não podiam falar esse nome, não tinha nome, não dava para pronunciar. O judeu usava 4 letrinhas para se referir ao nome de Deus. Hoje ele tem nome. Jesus. Porquanto ele tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Eu o porei sobre um lugar alto, sobre um alto retiro, sobre um lugar alto e seguro. Podemos dizer assim, porque ele conheceu Jesus, o meu nome. O que é conhecer Jesus? Não é só saber quem ele é viver em comunhão com ele. O que é viver em comunhão com Jesus? Vida com Jesus o dia todo. Tudo que eu faço, tudo que eu penso, até o que eu penso, ele tem que ser a régua. Ele tem que medir os meus pensamentos. Quando eu vejo que vem um pensamento que isso não é do Senhor, corta. Deleta, não dá nem tempo, não deixa isso crescer na tua mente. Porque isso vai te levar para o laço do passarinheiro. Ele me invocará e eu lhe responderei. Para quem é isso? Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e dela o retirarei e o glorificarei. É interessante que isso aqui é messiânico, isso aqui é sobre Jesus. Mas essa promessa vale também para mim e para ti.
No dia da angústia invocarei o Senhor e Ele me livrará. Da angústia eu o retirarei, e não só isso, mas o encherei de glória. Vou te dar a vitória. Só porque tu tem uma vida em comunhão com Deus. Eu o saciarei com longura de dias, ou seja, com uma vida longa. Eu vou te dar uma vida longa. O Senhor está dizendo, se tu viver em comunhão comigo. Amém. E farei com que Ele, e por fim, e no final, como é que é o desfecho disso? E farei com que Ele contemple a minha salvação. E quando chegar o dia de tu deixar esse mundo, de tu partir, tu vai estar de frente com Jesus Cristo, a salvação de Deus. Você vai ver Ele pessoalmente, Ele vai estar te recebendo, vai estar dando testemunho do teu nome. Vocês lembram da mensagem da semana passada? Ali, eles, ó Pai, darei testemunho para os anjos e para o meu Pai. De quem? Daquele que tem uma vida em comunhão com Deus. Aí eu te pergunto, vale a pena viver uma vida qualquer? Pensa bem, porque tudo isso aqui está sendo posto em jogo. O Salmo 91, se tu não tem uma vida em comunhão com Deus, é orar para o vento. Vira como uma repetição. Quando Jesus fala, como é que a gente ora, Jesus? Não useis de vãs repetições. Sabe, viva uma vida com Deus e o Senhor te responderá. Está escrito ali. Por que não funciona na maior parte das vezes na minha e na tua vida? Porque a gente não vive com Deus, gente. Não adianta ficar se enganando, não adianta ficar se iludindo, não adianta ficar fazendo de conta que eu tenho uma vida com Deus, porque isso não dá resultado. Na prática as coisas vão começar a acontecer, e sabe o que eu vou estar se eu não tenho uma vida com Deus? Ferrado, como a gente fala. Não vai dar certo. Eu posso pegar Salmo 91, Salmo 23, Pai Nosso, não vai dar resultado, não vai ter resposta. Por isso, te apressa. Nós temos que nos apressar a ter comunhão com Deus, porque o Senhor está usando de paciência para conosco, enquanto a gente está crescendo nesse caminho. Mas vai chegar uma hora que a paciência acaba. Quem está acompanhando os estudos bíblicos, pega lá para uma das igrejas, lá que não lembro qual que é, o Senhor diz, olha, te arruma ligeiro, porque senão eu virei contra ti e tu não vai nem saber a hora. Que o Espírito Santo, que Ele nos capacite para que a gente possa ter comunhão com Deus, para que nós possamos ter comunhão com o Senhor, para que nós possamos ficar seguros na sombra do Altíssimo, que a gente não saia dessa sombra, em nome de Jesus, Pai. Fortifica-nos, capacita-nos, fortalece-nos, Senhor, e faz com que nós lembremos, Espírito Santo, todos os dias dessa palavra, Senhor, que a chave para a resposta, a chave para proteção, a chave para tranquilidade, a chave para segurança, a chave para não ter medo, a chave para não ter depressão, a chave para não ter angústia, a chave para não ter pânico, é comunhão contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.